Boa tarde a todos. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui hoje. E, primeiramente, gostaria de louvar o Senhor Jesus pela oportunidade, porque sem Ele eu não estaria aqui hoje. E também estender o agradecimento ao vice-presidente e ao vereador Santão pelo convite especial e a todas as outras autoridades e convidados que estão aqui hoje para participar desse momento especial. Tem. Tá bom. Bom, então, o meu projeto de trabalho final de graduação foi o Parque Municipal Arthur Thomas, o projeto do parque como potencializador do corredor verde urbano. Então, para esse desenvolvimento desse trabalho, a primeira análise foi entender a cidade de Londrina, a história, a contextualização da história da cidade. Então, entendendo e estudando todos esses parâmetros urbanísticos da cidade, os vazios urbanos que a cidade possui, o uso do solo, a ocupação, o zoneamento, todos esses parâmetros urbanísticos que envolvem e compõem a cidade de Londrina. Obrigada. Então, ali ao lado vocês podem ver o mapa de espaços verdes da cidade de Londrina. E a cidade de Londrina ela possui um grande sistema de áreas livres, que se dá em grande fator pela presença dos fundos de vale, que é um fator determinante da identidade da cidade de Londrina, né, que auxiliou nesse impedimento da expansão da malha urbana sobre esses vazios urbanos, sobre essas áreas verdes. Mas, ainda assim, a cidade de Londrina ela possui poucos parques. Então, a gente tem ali o conjunto do Lago Igapó, o Parque Arthur Thomas e o Jardim Botânico, mas, ainda assim, eles estão necessitando, pedindo por cuidado e por atenção para que a gente possa disponibilizar ali um bom espaço verde público para a população. Então, a partir dessas necessidades, entendendo, né, essas necessidades da cidade, é que surgiu o tema desse trabalho, com uma proposta de requalificação desses parques, que foram denominados Corredor Verde Urbano, né, que eles estão localizados sobre a bacia hidrográfica central da cidade de Londrina, que é a Ribeirão Cambé. E esse corredor verde é composto pelo Parque Arthur Thomas e o conjunto do Lago Igapó, que, então, juntos formam ali, possuem aproximadamente 9 quilômetros de extensão linear. Então, para os objetivos propostos para esse trabalho, foi trazer essa oferta de espaços públicos qualificados, que, em contrapartida, traria também a melhoria da qualidade de vida da população e a melhoria da qualidade ambiental da cidade de Londrina. Então, o objetivo era conferir vida, uso e qualidade para esses espaços já existentes. Então, antes até da gente querer propor novos espaços, querer propor novos parques, novas áreas verdes, a gente precisa primeiro voltar os olhos para essas áreas que a gente já tem aqui na cidade, tão valiosos, que precisam de atenção, que precisam receber esse cuidado para a população. Então, restaurar essa importância da preservação dos espaços verdes e poder promover a valorização do patrimônio natural e conscientizar até a população. Então, até uma palavra de 2 pesquisadores que eu gosto muito, o intuito é estender essa qualidade espacial não somente ali no próprio espaço do Corredor Verde, mas a ponto de que a gente consiga estender essa melhoria, essa qualidade espacial para todo o entorno do corredor e que isso vá se espalhando para a cidade, e não fique ali única e exclusivamente no corredor. Então, para isso, foram adotadas estratégias com critérios utilizados da biofilia, que busca ali o contato com a natureza, a educação ambiental, a conscientização ambiental, critérios de qualidade estipulados por Van Geel, que busca a proteção, o conforto e o prazer, para que uma pessoa se sinta pertencente àquele espaço e queira usufruir daquele espaço. E critérios também de resiliência, onde a gente busca transformar a cidade numa cidade resiliente, que é ela se adaptar e estar preparada, ter a previsão de
problemas futuros para estar preparada para receber esses desafios. Então, nessa imagem, vocês podem ver um pouco melhor agora os parques que compõem esse corredor verde. Então, o setor 1 compõe o Parque Arthur Thomas, o setor 2, o Lago Igapó 1, o setor 3, o Igapó 2 e o Aterro, e o setor 4, o Lago Igapó 3 e 4. Então, para efetivar os objetivos e as estratégias propostas, é que se estabeleceu diretrizes classificadas em 3 categorias. Então, a categoria ambiental, a categoria social e econômica e a categoria educacional. Então, ambiental, onde a gente vai buscar conscientizar, preservar e restaurar, evitar os impactos ambientais, trazer uma melhoria dos espaços, além de uma melhoria e garantia da qualidade da água. Já no social e no econômico, promover e atender as necessidades humanas. Então, a melhoria da saúde, a economia, a acessibilidade. E no educacional, promover a educação e a conscientização ambiental, através de atividades, pesquisa, educação e reciclagem. Então, foi desenvolvido daí um mapa de ações com base nessas diretrizes, de forma que pudessem ser aplicadas ações baseadas nessas diretrizes específicas para cada necessidade de cada parque, de cada área ali com as suas dores, né? E, então, é que se iniciou uma proposta inicial de atividades propostas para todo esse corredor verde. Então, foram propostas atividades ao longo de todo esse corredor, de forma que todos os parques tenham ali espaços de lazer, de recreação, esporte, educação, e de forma que mantenha que cada parque tenha ali o seu diferencial, a sua identidade. Então, incentivando que haja o uso de todos esses parques, mas que cada um tenha o diferencial das suas atividades para que a gente possa fomentar e apropriar todos os parques. Porque senão acontece o que acontece hoje. A gente tem o uso ali só do Lago Igapó 1, Lago Igapó 2 e o Aterro. São os parques ali onde mais recebem atenção e cuidados, e os parques da extremidade ficam ali abandonados, descuidados, ninguém usa, ninguém nem sabe qual é o Lago Igapó 4. Então, é necessário essa mudança, essa apropriação pela população de todos esses parques. E, juntamente dessa proposta de atividades, foi proposto também, então, uma rota cicloviária, trazendo todo um novo percurso cicloviário, conseguindo interligar as ciclovias e, de fato, criar um percurso conectado e completo ao redor de todo esse corredor verde, onde contaria com 21 quilômetros de extensão, buscaria ali trazer uma melhoria na acessibilidade, tanto para quem quer se locomover ali entre os parques, fazer um passeio pelos parques, como também quem quer passar por ali para chegar a outras áreas da cidade. Além de trazer também essa conexão entre os parques e, de fato, se tornar ali um corredor verde com as áreas, com esses parques se interligando, se conectando entre si, além da gente conseguir também fomentar e incentivar o turismo, que seria um ponto muito importante para a cidade de Londrina. E, além disso, esse circuito ele conta com alguns pontos de parada ao redor do percurso, com 2 opções de pontos de parada, de forma que ele possa atender tanto as pessoas, os ciclistas que estão ali fazendo atividade, quanto as pessoas que estão mesmo passeando ali pela região. Então, trazendo a área de quiosque, de alimentação, um ponto de parada, de descanso, aluguel de bicicleta e até um bicicletário com alguns equipamentos básicos ali para conserto de bike, caso seja necessário algum tipo de imprevisto, né? E, bom, então, entendendo depois de toda essa análise, esse estudo do parque, do corredor, né, entendeu-se que o Parque Arthur Thomas era o parque com maior carência de manutenção, de infraestrutura e de atrativos qualificados para a população. Então, como vocês podem ver nessa implantação do parque, de situação atual, é uma área muito grande que a gente tem o privilégio de ter aqui no meio da cidade, no meio da malha urbana. Ele possui 854 mil metros quadrados e ele é classificado como uma unidade de conservação de proteção integral.
Então, como eu disse, reforçando novamente, é um privilégio a gente ter isso aqui dentro da cidade. No parque também estão instaladas a Secretaria do Ambiente e a Secretaria da Agricultura. Então, nesse recorte da implantação de situação atual, vocês podem ver um pouco mais ampliado esse trajeto, esse percurso principal de atividades que acontece no parque atualmente. Vocês podem observar que o percurso é um percurso bem retilíneo e o parque ele possui uma inclinação bem acentuada. Então, atualmente, não tem nenhum tipo de acessibilidade, fica até difícil de você ir lá, poder passear, não é todo mundo que consegue, sem falar que esse percurso não conta com nenhum atrativo, nenhuma atividade, nenhum ponto de parada que possa fomentar e fortalecer o uso desse espaço, que possa prender as pessoas ali e que o objetivo delas não seja só simplesmente chegar no lago, que atualmente está assoreado e também não está bem cuidado, não está legal, mas que a pessoa possa ir e curtir o caminhar, aproveitar do caminhar, desfrutar do passeio ao longo de todo o parque, não só depois de 38 metros de desnível, que vocês vão ver mais para frente. Então, pode voltar rapidinho. Ali tem algumas imagens da situação em que foi feito, na época que foi feito o trabalho, né? Então, vocês podem ver que as instalações elas estão todas desativadas, com infraestruturas descuidadas, com más condições. O lago, como eu comentei, está assoreado, já tem tido formação de ilhas e penínsulas. As trilhas estão todas interditadas e os equipamentos estão deteriorados. Mas, ainda assim, acredita-se que o parque tem um grande potencial. A parte mais difícil a gente já tem, que é ter o parque, né, no meio da cidade. Então, a gente ainda tem o privilégio de contar com uma cachoeira dentro dele, um lago que tem um potencial, as trilhas que têm um grande potencial para ser valorizado. Bom, então, para a proposta projetual para o parque, foi levada em consideração essa grande área densa de mata, né, entendendo a importância e a necessidade, então, de valorizar esse eixo de espaços livres que a gente tem disponível para intervenção, sem que a gente avançasse sobre a mata. Então, para aproveitar, logo na entrada do parque, para aproveitar o espaço livre, foi proposto manter metade do estacionamento, contando com 90 vagas, e na outra metade criar uma praça pública, de forma que a gente pudesse ali trazer um uso diferente para a região, que não teria restrição de horários, como o parque tem, né? E poderia contribuir para a população, para a região local que já carece desses espaços, além de também ser ali mais um atrativo, mais um convite para as pessoas quererem entrar e explorar o parque, mas não dependerem só da restrição de horários que o parque apresenta. E entendendo, então, essa identidade, essa história do parque, a gente vê que ele tem um diferencial e um potencial exclusivo dos demais parques do corredor. Então, buscou-se potencializar isso e impulsionar o parque através do ecoturismo e de atividades de aventura. Então, trazendo a trazendo a atividade de canoagem, o ciclismo, as trilhas, a tirolesa e escalada. Então, a fim de que a gente pudesse resgatar o uso e essa identidade do parque e incentivar, como eu falei, o turismo na cidade e até futuramente poder oferecer, quem sabe, incentivos econômicos para toda a extensão do corredor. Então, foi proposto restaurar todas as trilhas existentes, que estão interditadas, né, e implantar algumas novas. Então, agora a gente contaria com trilhas de educação ambiental, trilhas de caminhada e contemplação, de mountain bike, também contaria com uma tirolesa e a ciclofaixa em torno do lago. Então, aí é uma imagem de uma das trilhas, a trilha multissensorial, que teria o foco na educação ambiental. A trilha da cachoeira, que seria proposto uma passarela suspensa sobre a cachoeira. E aí,
na parte do lago, com um deck suspenso, para estender essa caminhada para ali suspenso sobre o lago, porque hoje a gente tem um caminho, uma área de caminho muito estreita e muito apertada do outro lado do lago. Então, a ideia seria estender e dar mais uma possibilidade de caminho, de contemplação já mais próximo do lago, com também a faixa de caminhada, ciclofaixa ali ao lado, e esse mirante que é onde seria a chegada da tirolesa. E, bom, então, aí vocês podem ver um recorte da área onde houve as principais intervenções, que seria, como eu disse, esse eixo central. Então, desde a entrada do parque até a chegada no lago, a gente tem 38 metros de desnível. É muito desnível para vencer. Então, entendendo isso, foi proposto todo um novo percurso para o parque. Então, a gente tirou aquele percurso retilíneo e propôs um percurso em rampas, que é esse zigue-zague que vocês estão vendo, para atender a acessibilidade. Então, agora, todas as pessoas têm a oportunidade de irem para o parque, de vivenciar o parque, de experimentar esse contato com a natureza. E ele contaria com 600 metros de distância e seria criado também um percurso secundário em escadaria, que viria cortando esse trajeto em escadaria para quem tem ali quer fazer um trajeto mais rápido e tem o objetivo de talvez chegar lá para o lago e, enfim, quer fazer esse processo mais rápido, né? E, além disso, para acompanhar esse percurso principal, também foi criado um riacho, que ele sai desde a praça pública e vai e acompanha todo o percurso, de forma que a gente pudesse trazer um pouco dessa identidade do parque também, desse contato com a água, da cachoeira, para esse caminhar ao longo do trajeto, para que a pessoa seja ali mais um atrativo visual, sonoro, que possa interagir ali com as pessoas, com as crianças, com o público, e servir também como um complemento adicional ali para o parque, entrando dentro dessa característica dele. É importante ressaltar que todos esses novos percursos que foram criados, caminhos, foi tomado um cuidado para que não houvesse a ultrapassagem da metragem de impermeabilização já existente. Então, a gente também tem as edificações existentes. O objetivo foi trazer a revitalização para as edificações já existentes, de forma que a gente mantivesse a história do parque, mas revitalizasse elas e passasse para uma melhoria dessas edificações e elas pudessem receber novos usos, além de novas instalações para também atender novas atividades. E um outro ponto importante que foi levado em consideração nesse processo, desse caminho, foi que o objetivo também foi criar atividades e pontos de parada ao longo de todo esse percurso, de forma que a pessoa, como eu falei, que não acontece hoje, a pessoa pudesse aproveitar e desfrutar do parque ao longo de todo o caminho. Então, o objetivo dela não é ir para o parque única e exclusivamente para ir no lago, porque se ela quiser isso, ela tem o Lago Igapó, ela tem os outros, mas o diferencial desse parque vai ser as demais atividades que não se tem nos outros parques. Então, a pessoa pode ir ali para ir numa tirolesa, pode fazer uma das trilhas, pode ir na cachoeira, pode ir no centro cultural, educacional. Então, trazer outras atividades ao longo desse percurso para que se torne prazeroso esse passeio. Então, aí é uma das imagens do percurso principal, em rampa, e, como eu falei, tem um ponto de parada ali com uma pracinha, com um quiosque de alimentação, mesa, cadeira, e o riacho aqui, que vem acompanhando o percurso. Mais uma imagem do riacho e as crianças num contato com ela, próximo ao playground. E aí, um dos espaços de playground, que vai ser inclusivo, com brinquedos para crianças com deficiência física também. E aí, aqui está uma das imagens do mirante multifuncional. Então, o mirante, além dele ter a função de mirante, de você poder ir lá e contemplar a vista da cidade, você também pode fazer uma escalada. Então, a gente conta com 2 níveis de escalada, um nível fácil e um nível avançado. Pode usar.
Aqui é uma imagem da tirolesa, então com a vista ali do mirante de chegada, o deck suspenso sobre o lago e as atividades acontecendo no lago também, de canoagem. Mais uma imagem dessa do mirante de chegada e o deck. E, bom, então, para compor esse percurso, falando um pouco agora no âmbito paisagístico, foi proposto também... Rafaela, com licença. O tempo de 20 minutos já foi, você precisa de mais quanto tempo para concluir? Mais uns 5 minutos, no máximo. Passa 5 minutos do meu tempo para ela, senhor presidente, por favor. Combinado. Então, pode colocar mais 5 minutos, por favor. Então, foi proposto também a implantação de algumas árvores, todas do bioma da Mata Atlântica, para a gente manter, né, essa mata nativa aqui que a gente tem, e proposto árvores tanto de pequeno, médio e grande porte, além de árvores floríferas também, para criar essa ornamentação. Então, vocês podem ver ali naquele esqueminha que tem um eixo central de árvores rosas, que seria, no caso, o ipê rosa, para criar um percurso, mais um atrativo também para esse percurso principal, que vem acompanhando a escadaria e fazendo mais esse embelezamento do percurso, né? Além de também... forrações e plantas aquáticas para ajudar na fitorremediação, que seria no auxílio da melhoria da qualidade da água. E, então, vocês podem ver algumas perspectivas dos espaços propostos para o parque. Então, a perspectiva 1 é o espaço de propostas das trilhas, então, trazendo ali a educação ambiental, a integração com a fauna e a flora. O segundo, o anfiteatro, trazendo essa conexão entre a natureza e a cultura, a inclusão social. O terceiro, a proposta da praça de alimentação, com investimento de infraestrutura, espaços de permanência e alimentação. O quarto, a proposta desse percurso principal, então, trazendo ali a acessibilidade aos espaços de lazer, esse contato com a natureza, espaços multissensoriais. O quinto, a recreação, a conscientização ambiental e a conexão com a comunidade, que seria o playground inclusivo. E o sexto, que é a proposta do lago, a melhoria, a qualidade da água, o espaço multifuncional e os vários usos para o esporte. Então, foi feita uma ampliação da principal praça, da praça central desse eixo, como eu estava mostrando anteriormente, onde se concentram as principais instalações para o parque. Então, foi instalado um espaço, um centro cultural e um centro de educação ambiental, onde seria a antiga Secretaria da Agricultura. A Secretaria do Ambiente a gente manteria, porque entende-se a necessidade e a importância dela se manter no parque, de fazer esse gerenciamento, mas a da Agricultura a gente estaria realocando e colocaria no lugar o Centro de Educação Ambiental e de Cultura. Logo abaixo tem ali a praça de alimentação, composto ali também com uma praça central, com uma fonte, onde se expande um pouco ali a área do riacho. Já do lado esquerdo, a parte de serviços e também o centro de atividades esportivas, o mirante, onde tem a saída da tirolesa, as atividades de escalada e também o anfiteatro. Então, vocês podem observar que aqui um pouco melhor, um pouco mais ampliado já o desenho, né? Essa hierarquia dos pisos, essa hierarquia das rampas, como que funciona, né? Todo esse caminhar, esse processo. E também foi criado todo um desenho no piso para criar ali mais um atrativo, mais uma brincadeira que dá para ser feita com as pessoas que estão ali passeando, contemplando, para trazer esse jogo de cores e compor novamente com o riacho. Aí, essa ampliação, a implantação dela, né? Então, a gente consegue ver essa relação com as árvores e esse eixo de ipês rosas. Aqui é o corte, então, vocês podem ver essa hierarquia da vegetação, esse desnível, como ele é vencido. Ali à direita, o mirante, com a escalada e tirolesa, e, ao meio, o Centro de Educação Ambiental. Aqui uma imagem do Centro de Educação Ambiental e Cultural.
Uma das imagens da Praça Central, com a fonte ali ao fundo, mirante. E com isso eu concluo o meu trabalho, a apresentação do meu trabalho. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Rafaela é minha convidada. Rafaela, antes de falar de você, eu vou falar do seu pai, o Edeval Milan. Parabéns por educar os seus filhos na palavra de Deus, meu irmão. O vereador Sidney ficou impressionado. A primeira coisa que ele falou para mim: Santão, onde você arranjou uma menina de Jesus Cristo desse jeito? Eu falei, sei lá, isso é responsabilidade do pai dela. Eu conheço o pai dela. Rafaela é uma menina tão nova, eu duvido alguém me apresentar, qualquer pessoa que na história dessa cidade, que está fazendo 91 anos, fez um projeto tão bem elaborado para o nosso maior patrimônio. Inclusive o vereador Antônio falou assim, Santão, ela já levou esse projeto para a prefeitura? Eu falei, ainda não. É fantástico o teu projeto. Quem me conhece mais pessoalmente sabe que eu não sou cínico. Quando eu sou crítico, eu sou bem crítico, e quando eu elogio, e merece elogio, eu faço aquilo que a palavra de Deus fala. Mérito a quem mérito, honra a quem honra. Olha só, tem uma passarela que ela desenhou tudo. Tirolesa, mirante, local para deficiente físico, rampa para cadeirante, arborismo. E sabe o que é o bacana? A Rafaela apresentou esse projeto, vereador Marinho, na faculdade. Tá? É a tese de conclusão de curso dela. A gente tem que levar isso. Tem gente que fala assim, nossa, isso é um sonho. Realmente é um sonho. Só que quantos sonhos já não foram tornados realidade? Não é verdade? E vou, para terminar a minha fala aqui, eu visitei uma cidade onde nasceu o cantor Daniel, uma cidade que chama Brotas. Gente, a cidade de Brotas, ela é minúscula. Eu acho que tem 25 ou 28 mil habitantes. Quem não conhece, vai lá. Está lotada de turistas. Uma vez, vereador Madureira, uma pessoa com um ideal, com uma mente fantástica, com um sonho, foi em Brotas e viu lá que lá tinha uma ribanceira com inúmeras cachoeiras. E a cidade estava falindo, existia êxodo da cidade, porque é uma cidade que não tem indústrias. E ele falou, cara, vocês têm umas cachoeiras aqui que vocês jogam lixo aí no fundo, vocês jogam entulhos, resto de construção. Vamos transformar essa cidade numa cidade turística? Hoje Brotas está lotada de parques. E eu fui lá, e não é barato para ficar lá não, viu? Para você passar um dia em qualquer parque lá de 150, 200, 350 reais. E é assim, tá? A cidade cresceu, gera um monte de emprego, tem asfalto em tudo quanto é lugar, porque uma pessoa visionária falou, vamos fazer acontecer. E essa menina está novinha aí, imagina o tanto de tempo que ela gastou para desenhar todos esses projetos de forma minuciosa, para transformar o nosso Parque Arthur Thomas um local fantástico. E digo mais, a gente sabe muito bem, vereador Choucino, que muitas vezes alguns secretários vêm lá de Curitiba, de Brasília, e falam para a gente, ó, dinheiro tem, vocês têm que trazer projeto. O que cabe a nós aqui, vereadores? Inclusive, o vereador Giovanni Matos, vice-presidente, estava elogiando bastante, falou, ó, isso aqui é o melhor projeto, sem cinismo, ele falou isso para mim. É mentira, bicho? É verdade. Graças a Deus você confirmou. O vereador Giovanni Matos falou, cara, esse aqui é o melhor projeto que foi trazido aqui nessa Câmara. E é verdade, está muito completo, é para a nossa cidade. E eu acho que ele pode ser executado, depende de nós. Que o Deus Altíssimo ilumine cada vereador, cada pessoa dessa cidade. E eu vou terminar falando uma frase do presidente Donald Trump. Ele falou assim, ó, eu não vou falar que você é gênia não, viu, menina? Rafaela, eu não vou falar que você é gênia não, mas você é inspirada, tá? Mas eu vou comparar você com um gênio. O Donald Trump falou o seguinte, nós temos que cuidar dos nossos gênios, eles são poucos. E pessoas inspiradas e dedicadas à nossa cidade também são poucas. Que o Deus Altíssimo abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço. Muito obrigado, vereador Santão. Realmente falei que foi um dos melhores, se não o melhor projeto apresentado à Câmara. A Rafaela não tinha nascido ainda, mas muitos talvez tenham acompanhado que no ano de 98, um dos interessados em cuidar do Arthur Thomas era o Beto Carreiro. Eu imagino quão bom seria
mas o teu projeto certamente supera um projeto como esse. Então, Deus tem seus caminhos, quem sabe não é o momento. E seria muito displicência nossa, vereador Santão, do Poder Público, se não levasse em consideração colocar em prática um projeto como esse. Então, parabéns.